Porcos na Sala, capítulo 18. Devo eu ser um ministro de libertação? Em Mateus 9,38, Jesus diz aos seus seguidores para orarem a fim de que o Senhor da Seara mande mais trabalhadores. Aqui ele vai falar, que logo no começo, quando ele não tinha esse entendimento, conhecimento sobre essa palavra de libertar os demônios, de exorcizar, de colocar os demônios para correr, ele não tinha, mas ele foi a um culto da Catherine Coleman, que ela é muito famosa, e lá ele disse que viu muitos milagres de cura naquele culto, e a fé dele aumentou. Inclusive ele começou a lembrar de um amigo dele que se chamava Frederico, que estava passando por uma situação de enfermidade muito grande, que os médicos já queriam fazer uma cirurgia nele, mas ele não quis se submeter à cirurgia por conta que a cirurgia ela tinha uma proporção de ser bem-sucedida muito pequena. Então ele decidiu ficar com aquilo, com aquela enfermidade. Só que aí ele chegou para um amigo dele e falou para ele que tinha conhecido esse ministério e tudo mais, que ele queria na cura dele, que ele iria orar ao Senhor, que na verdade estava orando ao Senhor para a libertação e para a sua cura. O que foi que ele disse para o amigo dele? Olha, eu vou ficar orando. Enquanto ele estava orando, enquanto o Frank estava orando, o Senhor falou para ele que a enfermidade dele era um demônio que tinha se instalado no corpo dele. Ele falou para o amigo tinha entendimento sobre sobre o mundo espiritual, e ele falou: muito obrigado, porque você é a primeira pessoa que fala isso, e é algo que eu também penso. Como é que a gente vai fazer? O Frank, ele não tinha essa habilidade com isso. Ele falou: não sei fazer, eu não sei como expulsar demônios, então vamos orar. Enquanto eles estavam orando, o Senhor falou para ele que era ele que deveria fazer aquela expulsão daqueles demônios. E para encurtar a história, resumindo a história, eles pegaram um livreto do Derek Prince, que era falando sobre libertação, leram, foram expulsando, ele não ficou bom, continuou, e resumindo, depois de muita coisa, ele ficou curado, ele ficou sarado, e o demônio foi expulso. Vencendo o medo. É o medo que impede muitas pessoas de se tornarem ministros da libertação. O medo dos demônios e o medo dos homens. Fica com medo de estarem afrontando Satanás e Satanás vir com mais forças contra elas. Tem medo, muitos cristãos têm um pensamento errado, que os demônios vão se apossar delas. E também tem outra situação que as pessoas têm medo dos homens, do julgamento, do que as pessoas vão falar, e se eu colocar a mão aqui e o demônio ficar. Para agirmos sem medo dos principados e potestades do mal, temos de entender que Satanás não tem mais o verdadeiro poder. Ele é mentiroso, sedutor, transgressor, acusador e ladrão. Satanás, esse velho mentiroso impostor, tentará fazer você pensar que ele vai se vingar, mas você pisará nele e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Lucas 10, versículo 19. Só o que ele pensa... Aí ele fala aqui que também há outro pensamento errado entre alguns cristãos, que tem gente que só fala no diabo. Por exemplo, aqui tem gente que fala: esse livro só fala de Satanás, do diabo. Nós temos que nos concentrar em Jesus, nas coisas do céu, porque o que ele só pensa é o diabo. E na verdade o diabo ele gosta de conseguir que as pessoas pensem assim, porque o povo de Deus vai ficar impedido e limitado na sua luta espiritual, pois ele ganha muito com isso, com esse pensamento. Eu conheço um senhor que ele fala que ele não acredita em Satanás, no inferno. O inferno é aqui na terra. Ele só acredita em Jesus, os anjos e o céu. É muito bom se a gente pudesse, selecionar as coisas que nós iríamos crer, as coisas que nós não iríamos crer, porque ficaria fácil. Mas na verdade existe tanto o bem, existe o Espírito Santo e existe os espíritos malignos. Nós temos que saber como lutar contra eles. Os requisitos pessoais do ministro da libertação. Primeiro, que você tem que ter tempo. Se você não tiver tempo, nem vá, porque você vai ter que dedicar tempo em oração para você se consagrar, tempo para ajudar outras pessoas. 2, energia. Você tem que ter disposição, porque senão, se um endemoniado passar mais de meia hora, tu não consegue ficar em pé, pronto, tu já cansa, cai ali no chão, o povo não sabe se tu que caiu endemoniado ou se tu tá cansado, se tu passou mal.
Terceiro, paciência. Você tem que ter uma paciência. A paciência de Jesus, a paciência de Jó na sua vida. Porque se não tiver paciência, na primeira vez que a pessoa ela cai no problema, recai na situação, você fala, essa pessoa não quer libertação não, porque eu já tinha falado para ela, já tinha explicado. Se você tiver um pavio curto, meu filho, não vale não, viu? Peça o Senhor primeiro, vai sendo trabalhado através das tribulações e depois você vai. O ministro tem de ser dedicado. Dedique-se a Cristo e aos outros. Você tem que se dedicar à oração, leitura da palavra, devocional, oração em línguas, confissão da palavra. E você também tem que se dedicar aos outros. Você tem que ter um coração que tenha compaixão pelo próximo. Porque uma pessoa que é ministro de libertação, ela sente amor, ela sente a dor da outra pessoa. Ela sente a dor das almas que estão se perdendo, mesmo as que já estão dentro da igreja, as que são cristãs. Aqui nós temos algumas características que tem que ter o ministro da libertação. 1. Carinhoso e sábio. O ministro de libertação deve possuir também uma genuína compaixão pelos outros, como eu acabei de falar. Você tem que como diz aquela música da Aline Barros, se desesperar, sentir a dor, sentir compaixão, porque o intercessor, o ministro da libertação, é aquele que se põe na brecha por aquele que não consegue, que não tem consciência, que não tem ânimo, que não sabe o que fazer, não tem força para lutar. 2. Livre da culpa. O próprio ministro de libertação deve estar livre de interferências demoníacas antes que esteja qualificado para ministrar aos outros. Se não se submeteu à libertação necessária para si mesmo, ele sentirá resistência em seu interior, o que influenciará seriamente a sua própria eficiência. Se você for uma pessoa que ainda estiver dominada pelos pensamentos de condenação, culpa, vergonha, ataques de Satanás na sua mente, não há como você liberar a libertação na vida dos outros, porque na primeira vez que você for tentar operar a libertação, né, no poder do nome de Jesus na vida da outra pessoa, Satanás vai identificar que é em você esse medo, essa brecha, essa culpa e condenação, vai largar o dedo na tua cara e tu vai tremer na base e ele não vai sair. 3. Carregar o fardo dos outros. O Novo Testamento ensina que todos os crentes são sacerdotes. Sendo sacerdotes, é o seu dever comerem as ofertas do pecado e culpa dos outros. O que nos é trazido em espírito de confissão e arrependimento é consumido e não compartilhado, nem mesmo com os familiares. Então, se alguém vem a você compartilhar as cargas, falar sobre o que tem acontecido, sobre as lutas que tem lutado, você fecha a sua boca. Você não fala para ninguém, você não compartilha. Aquilo tem que estar em secreto, você não conta nem para o seu cônjuge. Tem que ficar ali, porque aquilo que foi confiado a você tem que ser conservado e não compartilhado. Leve aquela farda do seu irmão, da sua irmã junto com você. Não sai esperando, não vou espalhar, eu vou contar para o irmão para orar. Não, ora só você. A palavra fala que a oração de um justo é poderosa e faz efeito. Não tem esse negócio não. Quando a pessoa quer fofocar, fica falando. Não, vou contar para orar. 4. Com oração e jejum. Jesus deixou bem claro que alguns tipos de demônios são mais fortes que outros, pois ele disse: respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Marcos 9, versículo 29. Os discípulos tinham falhado na libertação de um jovem comum com um espírito mudo. Em essência, Jesus atribuiu a falha deles à falta de dedicação espiritual. Jesus indicou a oração e o jejum como um remédio para o seu estado espiritual. Jejuar não é uma maneira de negociar com o poder de Deus, mas uma maneira de crucificar a carne, de modo que a afeição completa da pessoa seja colocada nas coisas celestes e não nas terrenas. As bênçãos e os benefícios. Não devemos deixar o leitor com a impressão que o Ministério de Libertação é somente trabalho e sacrifício. Há muitas ocasiões alegres. A sessão de libertação em si é uma oportunidade para louvor. Há muita alegria ao vermos as multidões sendo levadas à vitória. Você sente ali, você vibrando pelo poder de Deus, pela alegria, almas sendo libertas, cativos sendo libertos, enfermos sendo curados, e a maravilha acontecendo, e a pessoa, glória. Então, você precisa entender, né, que o Ministério da Libertação não é algo assim que meu Deus, é penoso, cansativo. Não, há um gozo. Há um gozo no Espírito, e as pessoas que estão nesse Ministério da Libertação, existe uma graça que Deus envia específica para elas, para suportar o trabalho, para que haja leveza, para que haja um fluir, não é aquela coisa emperrando, sabe?
E é isso aí. Todos nós somos chamados para o Ministério da Libertação, porque nós já temos aquele que liberta dentro de nós. Sejam abençoados na prática da palavra.